Bom, agora foi. Acho que a Vanessa volta. Bom, estamos na segunda aula de filosofia, então, aqui do Núcleo de Consciência Negra. Vamos, de fato, agora começar, né? A aula anterior foi uma aula de introdução, então essa aula a gente começa, de fato, a adentrar tanto a história da filosofia quanto o pensamento da filosofia. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar e começar, essa aula vai ser mais um exercício. Eu dividi essa aula em 3 partes. A primeira parte seria mais um exercício histórico. O que eu quero dizer com exercício histórico? Um exercício da gente se deslocar no tempo, da gente sair desse tempo presente, desse tempo do capitalismo, desse tempo de pandemia, desse tempo onde várias coisas que nós estamos pensando e fazendo já estão sendo determinadas pela nossa atualidade. Os filósofos que surgiram, que a gente vai começar a falar, esse mundo grego é um tempo muito antigo. Gente, é muito antigo. A gente tem 2021. Estamos no ano de 2021, depois de Cristo. Os gregos que nós vamos falar, eles são aproximadamente de 600 a.C., 500 a.C., 400 a.C. Então, vamos fazer uma viagem no tempo aí de 2.500, 2.600 anos para trás. Então, é outra forma de enxergar o mundo. Acho que esse é o nosso primeiro desafio da aula. Fazer esse exercício. Então, posto isso, em que lugar nós estamos? Na Grécia, em Atenas, né? Não necessariamente em Atenas, mas toda aquela Magna Grécia, que é aquela região que envolve todo o sul da Itália hoje. O sul da Itália hoje é pensado como a Magna Grécia, as ilhas. O Hélio está aqui para me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem. Então, costa da Turquia também, né? Oi? A costa da Turquia ali, até algumas cidades no Egito que eram gregas também. Perfeito. Todo aquele Oriente Médio, né? Então, lembrando daquela aula passada, né? Toda essa região que é relacionada, que são povos que trocam culturas, trocam mercadorias, se relacionam, se conhecem. Bom, posto isso, a primeira coisa que eu quero colocar é o filósofo, ele surge em oposição a 3 figuras gregas. Aí eu não fiz um slide porque eu tenho para as coisas escritas antes. Eu gosto da lousa de escrever durante a exposição. Então eu abri um documento aqui para a gente ir escrevendo junto. Vou apresentar aqui. Então o filósofo, ele surge contra 3 figuras principais, que são as figuras de poder da Grécia. Primeiro, é o poeta. O poeta, por que ele é uma figura de poder e ele é uma figura simbólica dentro do mundo grego? Porque ele é o responsável pelo passado. Por que ele é responsável pelo passado? Porque a história, nesses períodos gregos, quem detinha a história são os poetas, são os rapsodos, são os artistas. Hoje nós chamaríamos essas pessoas de artistas, que cantam, e o canto é aqueles livros, aquelas literaturas que eu falei na aula passada. Então é Homero, sempre eles recitavam Homero. Pensar que Homero é um livro gigantesco, né? Homero é um autor que escreve Ilíada e Odisseia. Tanto Ilíada e Odisseia são 2 livros gigantescos e que os poetas da época grega, eles recitavam de cor isso. Eles sabiam tudo de cor, eles cantavam isso. O que isso significa? Isso significa que eles eram detentores de uma memória de um passado grego. Então, quando alguém se referenciar, perguntar, ou saber alguma coisa do passado, eles iam até os poetas. Eram os poetas que eram os representantes dessa figura. Tem os representantes do poder do presente. São quem? Os juízes. Hoje a gente chama de juízes, mas na época são os juristas, os doutos da lei. Enfim, tem muitas maneiras de descrever isso. A Marilena Chauí, no livro dela, ela fala só os juízes. Então, o que é esse juiz? Ele é quem detém o poder do presente. Ele que detém o poder de quem está certo e quem está errado.
quem está fazendo as coisas a favor da comunidade, quem está fora, quem julga as pessoas, quem expulsa as pessoas da região, da onde eles moram, né? Então, eles são os doutos do presente, vamos dizer assim. Que é como a Marilena coloca, né? Sempre lembrando, minha referência é sempre aquele livro da Marilena. Tudo que eu estou falando aqui não é nada deu Felipe falando. E aí nós temos, por último, os detentores do futuro. Quem são os detentores do futuro? São os oráculos. Então, os oráculos, eles têm um papel fundamental nessa sociedade, porque eles são não só, vamos dizer assim, o poder religioso, mas é também o poder religioso, mas de certa maneira, eles que ditam e determinam as coisas que acontecem, que vão acontecer, o que acontece no futuro. Então, de novo, voltando ao desafio da história, né? Hoje nós temos uma vida imersa no dia a dia, no cotidiano, num dia após o outro. No mundo grego não era assim. O mundo grego era uma cosmovisão diferente, lembrando que eles tinham muitos deuses, né? A gente falar de Zeus, de Hades e de Poseidon, não é nada perto da enorme quantidade de deuses que os gregos cultuavam e acreditavam. E esses deuses, diferente do nosso Deus hoje que a gente pensa, independente de você ser cristão ou não era um Deus onipresente. No mundo grego eram vários deuses, várias forças, a força do amor, a força da guerra, né? Então são muitos deuses, muitas forças que agem materialmente dentro da sociedade. Então a ideia da religião, ela não é uma ideia da religião como a gente pensa hoje, esse desafio de até lá atrás. A religião determina a maneira como eles pensam, como eles agem e o que eles fazem. Então, o oráculo é muito diferente daquela imagem que você tem hoje da cartomante que você vai para ler o seu futuro, tá? Eram pessoas que viviam afastadas dentro dos templos e que, vamos dizer assim, essas pessoas, elas, desde criança, elas não se adequavam socialmente à sociedade grega, então eles eram considerados os diferentes. Hoje a gente pode chamar de louco, a gente pode ter um monte de palavra para determinar. Mas, de qualquer maneira, eles são pessoas que não se enquadravam dentro da realidade grega. E essas pessoas, desde criança, elas eram treinadas, iniciadas ao culto. E elas detêm o poder do futuro. Então, o filósofo, ele surge em oposição a essas três figuras na Grécia. Por que ele surge em oposição às três figuras? Porque ele vai contestar o poeta, ele vai contestar a história, ele vai contestar os deuses, ele vai contestar toda essa cosmovisão existente, essa tradição existente no mundo grego. Consequentemente, os filósofos, não todos, uma parte só exclusiva, mas vai começar a discutir, isso é a partir de Sócrates, né? Esses primeiros a gente não vai ver isso, mas vai começar a discutir a respeito da justiça, a respeito do que é certo e do que é errado. Então, vai discutir a respeito das leis. E principalmente, mas não principalmente, aos poderes dos oráculos, daqueles que determinam. Os primeiros filósofos que nós vamos ver, eles vão, de certa maneira, ainda deixar o oráculo no pedestal, como ainda vão se relacionar com ele com respeito e devoção. A crítica vai começar só a partir do Aristóteles. Então, inclusive Sócrates e Platão ainda existem e, como vou dizer assim, eles são subalternos aos oráculos da Grécia, vamos dizer assim. Eles ainda é a referência deles. A partir de Aristóteles, isso começa a ser criticado. Então, primeira coisa, esse é o mundo que a gente está falando, esse mundo grego, né? Esse mundo, enfim, muito complexo, muito distante. Posto isso, os filósofos surgem contra essas pessoas, então surge primeiro os filósofos pré-socráticos. Agora eu vou parar de apresentar, qualquer coisa eu escrevo de novo. Os pré-socráticos. E aí, eu faço o primeiro desafio para vocês, a primeira pergunta a vocês. Pensa assim, a gente existe hoje
E vamos supor aqui que todo mundo vire grande acadêmico da academia, estuda tudo que queira e a gente seja grandes notáveis no futuro. Pessoas importantes na academia. E aí, 80 anos depois, vem uma pessoa, homem, mulher, o que for, e de repente essa pessoa ela é tão importante que todo mundo que veio antes dela, inclusive nós, inclusive os que vieram antes, são chamados de pré-alguma coisa. Então, esses filósofos pré-socráticos, eles são muito importantes, eles vão trazer várias linhas de pensamento que depois os filósofos da modernidade vão resgatar, mas, de certa maneira, eles ainda são considerados na filosofia, eles são pré-Sócrates. A gente vai entender o motivo lá na frente. Por que eles são pré-Sócrates? Né? Um dos motivos é o motivo fonte histórico. Né? Não é o motivo intelectual, não é o motivo da ideia, é o motivo prático. Nós só temos fragmentos deles. Todos os que são chamados pré-socráticos, nós só temos fragmentos, nós não temos nenhum registro completo, nenhum livro completo. Seja porque destruíram propositalmente, seja porque queimou na biblioteca de Alexandria, não sabemos. Se perderam, ficou os fragmentos. Então, por não ter a obra completa, um livro completo, são considerados prés. Então, não é uma determinação, primeira coisa, não é uma determinação cronológica, gente. Alguns pré-socráticos, como Anaximandro, que eram contemporâneos a Sócrates, viveram no mesmo período que Sócrates. Então, Anaxágoras. Anaxágoras era contemporâneo de Sócrates. Então ele é considerado um pré-socrático, mas ele viveu no mesmo período. Então não é cronológico, não é temporal. É referente, primeiro, à fonte histórica, porque dele a gente só tem registro, só tem fragmentos, e por causa do conteúdo da filosofia. E agora a gente entra no conteúdo. Antes de entrar no conteúdo, perguntas, ponderações. Hélio, correções aí se quiser fazer, fiquem à vontade. Perguntas. Gente, até aqui, tudo bem, tudo ficou sabido? Aqui tudo já. Então tá. Então, a gente entra nesses filósofos da natureza. Pode falar, Guilherme. Não? Tá. Quem quiser falar, gente, fica à vontade. Tá cortando aqui para mim. Pode continuar. Ah, tá. Pode continuar, professor. Tá cortando aqui para mim só. Beleza. Eu acho que é a minha internet então, aqui. Beleza, então. Eu continuo e qualquer coisa você vê gravado, então. Mas quem quiser perguntar, chat, levanta a mão, fica à vontade. Ou liga o microfone mesmo. Então, conteúdo agora. Filósofos da natureza. Por que eles são chamados de filósofos da natureza? Oi. Tá me ouvindo bem? Sim, Vanessa. Agora, assim, quando a gente fala pré-socráticos e fala essa questão do conteúdo, é porque o conteúdo desses pré-socráticos era diferente de Sócrates? Tem alguma coisa a ver ou... Perfeito, Vanessa, exatamente isso. O conteúdo é completamente diferente. A gente vai ver agora o porquê. A gente não vai ver a ideia de Sócrates agora, mais para frente, mas a gente vai ver o conteúdo deles. E aí é exatamente por isso. Então, qual que é o conteúdo dos filósofos da natureza? É entender a natureza. Entender como as coisas são formadas. É entender como o mundo se constituiu. Então, por que eles são contra os poetas? Porque os poetas em Homero, em Hesíodo, eles vão falar de como o mundo foi formado. Em Hesíodo, como o mundo foi formado através da guerra dos titãs e dos deuses e assim por diante. Então, o mundo foi formado a partir daquela ideia. Como que os filósofos vão pensar? Eles vão pensar que é a origem do mundo, e aí é o primeiro conceito que a gente vai aprender, é a arqué. Professor, deixa eu ver a pergunta da Lívia aqui. Professor, eu posso dizer que Sócrates tem para a filosofia a mesma importância que Cristo tem para a história?
Exatamente, Lívia. É isso que muitos filósofos vão defender. Alguns até mais, alguns menos. A gente vai ver lá no Sócrates, mas sim, a resposta é sim. Bom, filósofos da natureza. Eles estão preparados como o mundo foi constituído. Segundo os gregos, o mundo foi constituído entre a guerra dos deuses. Segundo a cosmovisão cristã, o mundo foi criado a partir de Deus, que criou, a partir da palavra. E aí a gente tem todo o Gênesis. Então, cada cosmovisão tem uma ideia de criação do mundo. Os filósofos vão refletir a partir dessa criação do mundo, sobre o início de todas as coisas. Então, aí eles vão trazer essa palavra, arqué. E que é arqué? É o princípio de todas as coisas, da onde todas as coisas surgiram. Alguns filósofos da natureza vão defender que é a água, o princípio de todas as coisas. Outros filósofos da natureza vão falar que o princípio é o fogo, que a arqué é o fogo. Outros vão falar que é o ar. Cada um vai trazer um elemento como constituidor da criação do mundo, da vida do mundo, das pessoas, da natureza e de tudo mais. Então, cada um vai traçar um período. Um período não, vai traçar um início, um princípio. Certo, posto isso, arqué. E aí foi a escolha que eu talvez não sei se foi a mais feliz. Para quem leu o texto da Marilena Chauí, vai ver que no capítulo 2 tem muitas escolas práticas. Tem mais ou menos 4 escolas pré-socráticas. Escola jônica, escola eleata, e cada uma das escolas tem 4 filósofos. Gente, eu tive que fazer um recorte aqui, vamos ver se dá tudo certo. Mas qual foi o meu recorte dos filósofos que mais caem no vestibular? Quais são os filósofos que mais caem no vestibular? Parmênides e Heráclito. Victor, foram esses pré-socráticos que criaram a teoria de que os 4 elementos primários e suas combinações originaram todas as coisas do mundo? Victor, alguns falaram que são os 4 elementos juntos, mas eles sempre falavam que um elemento era o principal. Então, uns vão falar que é a água o principal. Inclusive, o fogo surgiu da água. Então, inclusive, ar surgiu da água. Então, tem toda uma cosmovisão sobre isso. Ellen, sendo eles filósofos da natureza, as teses deles foram as mais usadas em descobertas na área da ciência? Então, a gente vai ver que a palavra ciência ela é um pouco difícil aqui no nosso curso aqui. Por que ela é difícil? Porque nesse momento que nós estamos falando do mundo grego, ciência é quase a mesma coisa que filosofia. Aqui. É quase a mesma coisa. Então, as duas surgiram juntas. E elas vão se dividir lá na frente. Hoje, a ciência não tem nada a ver com a filosofia. E a filosofia, apesar de ter um ramo que faz a filosofia da ciência, é uma coisa completamente diferente também da ciência. Mas aqui onde nós estamos, no mundo grego, 500 anos antes de Cristo, é quase a mesma coisa. Certo? Mas a gente vai ver mais com calma. Então, o conteúdo. Os 2 filósofos que a gente vai ver, que são os que mais caem. Eu poderia ter falado de Demócrito, tem no livro da Marilena Demócrito, cai alguns no vestibular. Demócrito é aquele filósofo dos átomos, óbvio que não são átomos a palavra, mas a ideia teórica de micropartículas, foi ele que constituiu. Ele é um dos filósofos materialistas que depois Marx vai resgatar no doutorado dele. Então, é importante o Demócrito, cai algumas vezes, mas Demócrito, pela palavra, se vocês quiserem já anotar aí, Demócrito é o dos átomos. Não são átomos, são micropartículas, mas vocês podem associar didaticamente para o vestibular aos átomos. Lívia Santos, e o Tales de Mileto? Bom, obrigado que você falou pelo Tales, Lívia, eu ia acabar passando batido por ele, mas Tales é o primeiro. Se for para a gente falar quem é o primeiro, e aí é um consenso, Diógenes de Laércio e vários outros historiadores, Tales é o primeiro. Por que ele é o primeiro? Porque foi o que calculou, ele foi o primeiro que calculou a base, calculou a altura da pirâmide, altura pela base, né?
como é que é esse cálculo? Teorema de Tales. É o primeiro da matemática. Então, ele é o primeiro. Tales diz que tudo deriva da água, se não me engano. Sim, Vitor. A gente não vai falar muito sobre ele. Quem quiser ver detalhadamente sobre esses filósofos, talvez a gente expanda a aula e fale sobre os outros filósofos nas próximas aulas. Mas é que a Ana Marilena, no texto que eu disponibilizei para vocês, está tão objetivo, está tão didático, que eu acho que vale a pena. E aí, se vocês quiserem, a gente pode aumentar uma aula e dar uma aula sobre esses outros filósofos. Eu queria focar aqui no Heráclito e no Parmênides. E aí agora vamos entrar no conteúdo mesmo. 7h30, acho que é o tempo certo. Meia hora de contextualização e agora o conteúdo. Vamos lá, eles são opostos. A primeira coisa que eu gostaria de falar na sinceridade aqui é a minha dificuldade em expor o Parmênides, porque eles são opostos e por ser opostos, a gente acaba se identificando mais com uma ideia. Então, talvez a minha exposição do Heráclito seja mais objetiva, mais didática, mais simples de entender do que a do Parmênides. Mas vamos fazer o esforço aqui didático. Então, quero começar por ele, Parmênides. Então, ele é o primeiro que ele vai falar do ser primeiro. E aí vem a primeira palavra, outra palavrinha que para vocês aprenderem, ontologia. Palavrinha aí da filosofia. O que é a ontologia? A ontologia vem do ontos. E ontos significa ser. O Parmênides vai falar do ser. Vai começar a falar do ser. E a frase famosa dele é: o ser é e o não ser não é. A frase parece simples, parece corriqueira, né? A gente pode ler, passar batido, mas ela é algo muito mais profundo do que a gente consegue acessar numa simples lida. O ser é e o não ser não é. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, entre muitas outras coisas, uma das interpretações possíveis é que a gente não consegue conceber o nada, ou não ser, ou não existente. Quando a gente fala do não existente, a gente está falando apenas da negação do existente. A gente está pensando com base no existente. Então, ele fala que a gente não consegue pensar. O não ser, ele não é. Ele não existe. E o não existe, a gente não pensa. A gente coloca em palavras, mas essas palavras não significam a dimensão do não existir. Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa é que ele fala que o uno, o ser é uno. Ser é uno significa dizer que não existe a multiplicidade. Nossa, professor, parece absurdo. A gente está olhando um monte de gente aqui, cada um em sua casa, de um jeito, de um fenótipo, de uma ideia diferente. Como assim? É isso, o ser é uno. O ser é um, indivisível, não é múltiplo, e o ser ele é um só. Interpretem vocês o que vocês quiserem a partir disso. Mas o ser é uno, ele é um só. E aí, ele também fala da ausência do movimento. Ele fala que as coisas são. Mas como a gente pode falar que as coisas são primeiro? Ele é o primeiro que vai falar da oposição entre aparência e essência. A gente vai voltar muito nisso aqui no decorrer das aulas. Muito. Aparência e essência. Então, não se julga um livro pela capa. Menores frascos estão as melhores fragrâncias. Por dentro, não. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Tudo dito popular. Querem dizer isso, aparência é diferente de essência. A aparência das coisas, o que nos é mostrado, o que nos é visto, é diferente da essência.
do que tem no essente. Essência vem do essente, vem do ser. Quem que é o ser? É a essência. Então, a aparência é diferente de essência. Por que o Parmênides está falando isso? Porque, e aí é uma ideia de todos os filósofos, não todos, alguns têm algumas exceções, algumas ponderações, nós vamos ver, mas a ideia de que nós temos os 5 sentidos, e eles nos enganam. Nossos sentidos nos enganam. Por que nossos sentidos nos enganam? Se você olhar uma pessoa quando ela tem 10 anos de idade, olhar a mesma pessoa com 30 anos de idade e olhar a mesma pessoa com 60 anos de idade, o Parmênides é a mesma pessoa. Mas as nossas aparências, a aparência dela, a mudança dela é uma enganação. Ela apresenta ser uma pessoa diferente, uma pessoa mais velha. Os sentidos estão nos enganando, a nossa visão está nos enganando. Acho que Descartes foi o primeiro a pensar nisso. Os sentidos nos enganam, Rafael? Se quiser ligar o microfone, pode ligar. Sim, eu achei que o Descartes foi o primeiro a falar sobre essa questão dos sentidos nos enganarem e buscar mais a razão. Ah, sim, não. O Descartes é lá na frente, né? Descartes é 1500 e pouco, contexto da modernidade. A gente está 2.000 anos antes do Descartes aqui. 2.000 anos antes. Então é bem antes. Bom, então os sentidos nos enganam, o cheiro que a gente sente engana, o que a gente vê nos engana, o que a gente ouve nos engana. E aí, principalmente, o que nós ouvimos. Por que o que nós ouvimos? Porque a nossa relação com o poeta é ouvir. A gente ouve o poeta cantar. A nossa relação com o oráculo de Delfos é ouvir. O oráculo nos fala o futuro. Então, é a relação do ouvir, é a relação dos sentidos. O que a gente ouve, a gente se engana. Então, a gente tem que chegar através de um outro sentido, de um outro mecanismo. E aí eles vão falar que é através da razão, alguns, enfim, vamos chegar lá ainda. A razão ainda não surgiu aqui como exclusivamente, mas é o princípio do quê? Do questionamento dos sentidos, do que a gente ouve, do que a gente vê, do que a gente sente. Isso é mais atual do que nunca, gente. Período de fake news no celular, um aparelho que ele domina os nossos sentidos. A gente está vendo, a gente está tocando e a gente está ouvindo. Ele domina 3 sentidos ao mesmo tempo. Isso é fundamental, a gente criticar o que a gente está vendo ou ouvindo, passar uma peneira. Será que isso aqui é verdade? Sentidos, eles enganam a gente da realidade. Bom, tudo isso é o Parmênides. Agora a gente vai para o Heráclito. E aí vocês vão entender porque um tem uma ideia completamente diferente do outro. Para o Heráclito, tem aquela famosa frase, né? No mesmo rio, entramos e não entramos. Ou, para alguns, no mesmo rio, não entramos 2 vezes. No fundo, é uma mesma ideia, né? A ideia de entrar no rio. Essa é uma metáfora que simplifica bem a ideia do Heráclito. Então, quando a gente entra no rio, a gente não entra no rio. Por que a gente não entra no rio? Porque o rio é água corrente. O rio é água que passa. Então, o rio não é algo estático. O rio não é uma piscina que tá lá a água e se alguém fazer xixi, ferrou para todo mundo. O rio não. O rio é uma corrente. É uma água que está sempre em movimento. Então, quando você entra no rio, não é o rio mais. Porque o rio está passando e a água se foi. E quando você sai do rio, você não é mais o mesmo. Por quê? Porque é como se o rio puxasse as suas energias e levasse para fora e te mudasse. Transformasse. Só a gente sabe qual que é o valor de um banho, né? Um banho quente depois de um dia longo de trabalho, de uma canseira, se renova. Ou às vezes a gente precisa acordar e tomar um banho. Depois que a gente toma um banho, a gente acorda. Então essa transformação
Essa visão, que o rio não é o mesmo porque o rio está em corrente, e nós não somos os mesmos porque nós nos transformamos a partir do rio. Tudo muda, nada se mantém. Exatamente, Rafael. Tudo bem. Então ele vai falar que a única coisa constante é a mudança. A única coisa eterna é a mudança. Então tudo muda sempre e tudo se transforma sempre. Então aquela questão do Parmênides, de que o velho, o senhor de idade, está enganando os nossos sentidos, mostrando para a gente que é outra pessoa, né, para o Parmênides, para o Heráclito, ele concilia bem essa ideia. Vai falar que nós somos os mesmos, mas nós somos diferentes. Porque nós mudamos, porque passou o tempo pela gente. O que mais do Heráclito? Deixa eu ver o que tinha preparado aqui. Dúvidas até aqui, dos dois. Nada? Pode falar, Guilherme. Ó, professor, deixa eu ver, não sei se foram esses dois ou se foram os pré-socráticos, que cortou um pouquinho, mas pelo que eu entendi, existe essa relação entre o poeta, o juiz e o oráculo, como essas figuras de ordem que guardavam presente, passado e futuro nas suas proporções, né? E é um pouco mítico, né? A figura do oráculo, principalmente, é um pouco mítica. Esses são os primeiros que rompem com essa teoria de razão mítica, da organização do pensamento mítico? Muito boa pergunta, Guilherme. Muito boa, obrigado. Então, sim, e só que aí existe a discussão. Eu começo a sua pergunta respondendo, sim, eles são os primeiros que ou eles vão romper com essa tradição mítica, ou talvez eles vão colocar uma outra no lugar. Se eles vão colocar uma outra no lugar, é uma outra história. Mas eles são o primeiro a romper com essa tradição. E pensar uma outra razão, um outro logos. Aí vem a palavra logos, né? O logos é a palavra. Se logos é a palavra, antes, ela estava com os poetas, com os juízes e com os oráculos. A partir do momento que ela está na mão do filósofo, ele é aquele que vai contrapor esses antigos saberes, antigas tradições, ele é o primeiro que vai romper com isso. Mas aí tem gente que defende, Guilherme, que eles vão colocar uma outra ideia mítica no lugar. Também mítico, né? Acho que travou, Guilherme, não consegui ouvir a sua colocação. Desculpa, não, eu falei, não, mas é que você falou que tem um paradigma, né? Ele só tem levantado uma outra forma de pensar, né? O filósofo, né? Não consegui ouvir. Alguém conseguiu ouvir? Se quiser tentar falar também, explicar, ou não sei. O meu travou tudo, Guilherme, não consegui ouvir nada, ser sincero. Talvez se ele desligar a câmera dele e ligar só o áudio, eu acho que a gente consegue ouvir. Eu também não consegui ouvir daqui. Boa ideia, Gabriela. Vamos tentar, Guilherme? Tenta falar de novo com a câmera desligada. Tá bom, pode mandar no chat que eu leio. Então, Lívia, basicamente um defende o mobilismo e o outro o imobilismo? Sim, Lívia, é essa a linha de raciocínio. É que esse mobilismo e esse imobilismo, ele é argumentado de milhares de formas diferentes, é importante a gente compreender todas essas formas. Então, o mobilismo para o Parmênides é um defensor do imobilismo, do eterno. Então, o Parmênides enxerga o mobilismo, a mudança, como uma ilusão do sentido. E, de certa maneira, se a gente for pensar, ele tem razão nisso. Então, ele enxerga
que a mudança, ela se dá no reino dos sentidos, no reino das percepções humanas, então por isso está nos enganando, quando na verdade as coisas têm uma essência diferente da aparência e que é sempre a mesma. Já o Heráclito não. Ele é um defensor do mobilismo, ele vai falar que tudo é transformação. Então, a única coisa eterna é a transformação. Com essa afirmação, ele está anulando a possibilidade de coisas eternas. Não existe coisas eternas. Ah, mas existe a transformação. Mas a transformação é propriamente a oposição da eternidade. Então, com essa afirmação, ele anula a eternidade total. Tudo é transformação, tudo sempre se transforma e a própria transformação se transforma. Então, nada é eterno. Então, é mais ou menos nessa chave. Guilherme Araújo, então existem argumentações que consideram apenas uma mudança de pensamento mítico? Exatamente, Guilherme. E aí a Marilena Chauí vai ajudar, se você quiser seguir por essa linha, ela tem bibliografias para indicar lá no livro, ela vai tentar trazer essas duas linhas, tanto a linha de oposição com o pensamento mítico, uma linha completamente nova, completamente racional, completamente lógica, filosófica, né? E tem a linha que vai falar que não, que vai colocar uma outra no lugar. E aí é uma outra discussão. Outra coisa que é importante falar também, que eu não falei nem nessa aula nem na aula passada, é que o filósofo ele vai se opor também, principalmente como com o sábio. Ele é um oposto ao sábio. Então, quem que é o sábio? Sábio está relacionado, obviamente, ao saber. É quem sabe, é quem detém o conhecimento. Esse é o sábio. Ele sabe muita coisa. Um sábio da ferraria, por exemplo, ele domina todas as técnicas, todas as formas, todas as ferramentas, ele domina, ele tem tudo aquilo dentro dele. Ele é um sábio porque ele sabe as coisas, sabe como fazer. O filósofo, ele vai se opor a esse sábio. A todos os sábios, na verdade. É todo mundo que vai falar que é sábio. E aí o filósofo, que eu estou querendo dizer, obviamente, não é esses pré-socráticos, é o Sócrates que a gente vai ver lá na frente. Mas já é importante trazer ele dentro desse contexto da palavra filósofo. Ele vai falar que o filósofo é aquele que ama a sabedoria. Se ele ama a sabedoria, na definição dele do amor no banquete, ele define o amor como algo que está fora da gente. Você ama algo que você não tem. Você ama a ausência, algo que você precisa suprir, algo que está no outro. Então você não tem. Essa definição que ele vai dar lá no banquete. Então, o filósofo é aquele que ama a sabedoria. Ele ama a sabedoria porque ele não tem a sabedoria. A sabedoria não é uma posse dele que está dentro dele. Pelo contrário, ele está ali sempre buscando achar a sabedoria. A partir do momento que o filósofo encontra a sabedoria, ele percebe fissuras dentro da sabedoria do que ele sabe. E aí ele passa a saber mais. E aí isso é um caminho constante que nunca chega. Por isso que o filósofo ele nunca vai ser sábio. Por mais que alguns sábios chamem os filósofos de sábios, o filósofo ele é oposto ao sábio na raiz. Ele é diferente. Ele é aquele que se coloca na posição de não saber. E aí ele vai buscar saber. Então, por isso que ele é diferente do poeta, por exemplo. O poeta que traz toda o Homero completo, Ilíada e Odisseia, que traz o Exíodo completo, tudo na memória, ele sabe cantar tudo, ele sabe proferir tudo, ele sabe o significado de cada palavra, ele é um sábio, porque ele sabe de muita coisa, ele tem muito conteúdo dentro da cabeça dele. O outro, acho importante falar isso também. Outra coisa na sua fala, Guilherme, que eu lembrei agora, que eu identifiquei, tanto o Parmênides quanto o Heráclito, eles são pré-socráticos também. Tá? Eles estão dentro dessa caixona gigantesca que a gente chama específico de cada um, a gente pode fazer uma aula à parte, não tem problema. Então, bom, até agora era isso. Acho que era isso. Dúvidas? Hélio, ponderação, correção, fica à vontade. Alguém tem dúvidas, gente? Ficou claro essas ideias?
Então vamos aprofundar mais uma coisinha aí também que vai ser crucial na filosofia. Peraí. Vamos lá. Primeira coisa, e isso também é mais atual do que nunca. Por que que a pergunta... Deixa eu ver, quem que mandou? Eu não estou achando. A pergunta da ciência. Da Lívia? Acho que foi a Lívia, não? A Ellen Campos perguntou da ciência, né? E aí, de novo, a ciência aqui. E isso é mais atual do que nunca. Vocês vão relacionar automaticamente. A filosofia, gente, ela não é uma opinião. Ela não é uma doxa. A gente tem a mania de falar, mas na minha opinião, não sei o que, tô falando a gente, tô me colocando também, no nós. Mas na minha opinião, Gente, a filosofia não está no campo da opinião. Ela não está no campo da doxa. Ela está em outro campo. É aquilo que unifica todo mundo. Ela é subserviente a uma razão. Então é aquilo que você pode até discordar na sua opinião, mas você é obrigado a concordar. Porque está acima da sua opinião. Você pode ter a opinião, por exemplo, nos dias de hoje a gente tem milhares de exemplos aí. Você pode ter a opinião da vacina, que é da China, que não é confiável, que é teoria da conspiração. Tem um monte de gente que tem essas opiniões negacionistas, né? Você pode ter essa opinião, é uma opinião, mas isso nunca vai estar no campo da filosofia, do universal e da razão. As coisas estão sempre acima. E nesse sentido, hoje em dia, a ciência está acima, dando o exemplo das vacinas. A ciência está acima. Você pode acreditar que aquilo é uma teoria da conspiração. Materialmente, às vezes, até pode ser possível ser uma teoria da conspiração. Mas a ciência, a realidade, a pandemia, o vírus, você não pode negar. Então, a sua opinião fica abaixo. A filosofia é esse campo. A gente vai seguir as opiniões. Então, o que a gente estiver lendo, o que a gente for ler, que a gente, pelos filósofos que a gente for passar, eles não são apenas as opiniões dos filósofos. É nesse caminho que eu quero chegar. Não é apenas a opinião do Heráclito, ou a opinião do Parmênides, em que um vê a transformação e um acha a transformação uma deturpação dos sentidos. Isso faz parte do conjunto de ideias que faz parte da filosofia, que não está no campo da opinião, da doxa. Tudo bem? Isso era importante também falar. Bom, então vamos para os argumentos do Parmênides. Deixa eu ver aqui. Não estou achando. Você tem aí fácil, Hélio, o paradoxo do Zenão lá, do Aquiles? Da tartaruga lá? É, tem a da tartaruga e tem da flecha. Acho que é importante pra gente... Eu não sei Parmênides não, cara. Tá. Bom, eu volto com isso. É melhor eu trazer para uma próxima aula preparado do que trazer aqui agora. Mas se vocês quiserem pesquisar também, depois, acho que vale a pena essa pesquisada, mas eu trago na próxima aula para a gente encerrar esse assunto e começar o próximo. Mas, para quem quiser procurar, são paradoxos de Zenão. Tem muitos paradoxos lá de Zenão. Tem 4, se eu não me engano. Tem o da tartaruga e do Aquiles, e tem o da flecha, que são paradoxos que ele é justamente a contraposição da ideia de movimento. Como ele vai trazer a ideia do movimento como uma ilusão. Acho que vale a pena. Porque, enfim, não sei o que vocês acharam, mas pela minha explicação, às vezes, o Heráclito vai ser mais, sei lá, pela minha defesa do Heráclito, não sei.
Como ele vai falar que tudo é movimento, como tudo é transformação, para mim, Felipe, talvez faça mais sentido. Digam-me vocês o que vocês acham. Então, a dificuldade é entender o diferente da gente. O que a gente já pensa, já acredita, já sabe, é fácil. Né? Só ler é fácil. O difícil é ler o que está falando o oposto da gente. Então aí fica o desafio do paradoxo dizer não. Mas é isso. É a ideia da... Ah, eu lembro da tartaruga. Vai, só para a gente encerrar a aula. Vai, eu lembro da tartaruga. A ideia da tartaruga é o seguinte. Ah, não, eu não vou reproduzir corretamente. Eu trago depois. Você quer falar, Hélio? Eu sei que você sabe. Não sei, mas eu peguei num livro aqui. Né? Reproduz aí pra gente, então. Mas a ideia é que, assim, o Aquiles, né, o herói, ele corria muito rápido. E aí o Zenão, que era o discípulo de Parmênides, dizia assim, mas se tiver uma corrida entre uma tartaruga e o Aquiles, e a tartaruga sair um pouco antes, vai existir uma distância entre eles. E aí o paradoxo é que o Aquiles nunca vai poder vencer essa distância, porque a distância que existe entre eles pode ser infinitamente dividida em outras distâncias, então cairia nesse infinito. É basicamente isso, e aqui no livro que eu tô também diz que um adversário dele, do Zenão, falou, mas é fácil provar que você está errado, e o cara só correu e mostrou, sei lá, mas é bem complicado, acho que até por isso chama paradoxo, né? E é isso. Valeu. É a ideia da matemática, gente. Por que é a ideia da matemática? É a ideia de pensar as coisas matematicamente. Então, todos esses filósofos, Pitágoras, Tales, todos eles estão imersos na matemática. Então, esse paradoxo aí, ele é uma resolução matemática. Que se a tartaruga tiver um pouquinho à frente, a divisão entre eles, a divisão entre os espaços vai ser eterna. Mas a gente volta com isso na aula passada, na aula que vem. Se aqueles correr mais rápido uma hora, desfaz essa distância. Olha lá no chat. Vitor, como eu coloquei lá no grupo, o link da próxima aula, você diz de hoje, né? A nossa aula é sempre o mesmo link, viu, gente? Então, se vocês quiserem compartilhar o link da próxima aula aí, já pode compartilhar aqui no chat mesmo. Mas o nosso aqui da filosofia vai ser sempre esse. Dúvidas até aqui? Não foi muito uma aula de filosofia, eu falei por cima dos dois, mas tá começando, gente. Tá começando devagarinho, e a gente tem que ser devagarinho mesmo. Não tá fumada, meio nóia. Mas eu acho que eu entendi onde eu chegar. Que, eu não sei se foi isso, né? Se aquele espaço que a tartaruga ganhou, enfim, ele nunca vai ganhar aquele espaço, porque aquilo já rolou, entendeu? Tipo, aquele espaço ele nunca vai ganhar, meio que ele nunca vai ganhar realmente, né? É meio que isso. Da divisão nunca vai chegar também. Mas tem uma coisa, né? Eu li o livro da Shaoli, eu vi a parte dos pré-socráticos, mas só o começo, assim, né? Chegou no Heráclito e no Parmênides. E o Parmênides é um conservador, né? Em outras palavras, né? Conservador. No dialeto atual, eu diria. Heráclito também era. Apesar da teoria dele ser um pouco progressista pensando, né? Heráclito também era um conservador, sim. Charles, você quer fazer alguma pergunta? Sim, Não, na verdade... Olha, eu já ouvi falar desse paradoxo de Zenão aí. Faz tempo já, e parece que teve um cara que refutou aí esse paradoxo aí. Mas faz tempo, eu não tenho certeza e vou pesquisar. Eu tô ligado mais ou menos como que é a distância, que aí vai sempre haver aquele espaço e tal. Eu não sei explicar direito, mas é basicamente aí o que vocês falaram aí. Beleza? Beleza, tá. É isso aí. Participem mais, gente. Gente, só para vocês terem uma ideia, eu estou vendo aqui desse paradoxo do Zenão na Wikipédia, e para vocês terem uma ideia de como é difícil, tem um monte de coisa de matemática, física quântica, mecânica, que tem a ver com essa ideia.
é bem complexo mesmo. Mas a gente aprofunda mais para frente as ideias. Vamos tentar voltar esse paradoxo no começo da aula que vem e a gente avança. Acho que é isso, gente. É às 20 horas que acaba, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, pergunta, fica à vontade. Aí, ô, professor, eu acabei chegando um pouco atrasado aí e eu só queria saber sobre o... Porque eu não peguei não me liguei muito aqui na parte do Parmênides e Heráclito. Eu queria para você só resumir os dois para mim, por favor, só para um resumo bem básico mesmo. Só para colocar aqui na minha anotação que eu perdi. Tá bom, vamos lá. Vamos tentar ser bem sucinto e didático e simples. Primeiro, coloca aí no Parmênides que ele é o teórico da imobilidade. Beleza. Vou usar as palavras aqui da Lívia, que falou aqui. Exatamente, imobilidade. Então, ele vai falar suscitamente que a mudança ela é uma ilusão dos nossos sentidos. Que a gente vê a mudança, a gente percebe a mudança, mas, na verdade, ela é uma ilusão. Que o que está mais enraizado é a essência das coisas. E a essência não muda, é sempre a mesma. Então, o Parmênides é isso, é a imobilidade, as coisas são, o não ser, ele não é. O ser é, e o não ser, ele não é. É impossível pensar o inexistente, o não existente, o nada. Pensar o nada, a gente já está pensando em alguma coisa. O nada é incompreensível. Isso é o Parmênides. O Heráclito... O paradoxo de Zenão é baseado nisso aí? Zenão foi um discípulo de Parmênides, e aí ele... beleza, entendi. Entendi, beleza. E o outro aí que eu tô por fora. O Heráclito, ele é o teórico da mobilidade. Ou seja, então ele vai falar que tudo muda, que tudo se transforma sempre, e que a única coisa eterna é a mudança. E aí ele tem a metáfora do rio. No mesmo rio, entramos e não entramos. No mesmo rio não entramos duas vezes. Ou nem o rio é o mesmo e nem nós somos os mesmos. Então é a ideia de quando a gente entra no rio, numa corrente, no rio corrente, o rio não é nunca o mesmo, ele está sempre em transformação. Aquelas águas estão mudando o tempo inteiro. Os peixes, os vegetais que vivem ali estão mudando o tempo inteiro, porque é uma corrente. E quando a gente entra no rio e a água passa na gente, ela nos transforma, ela nos limpa, ela tira a sujeira, ela tira as energias. Então, quando a gente entra no rio e a gente sai, a gente já não é a mesma pessoa. A ideia da refrescância, a ideia de relaxar, de limpar. O rio também, nessas sociedades mais antigas, ele tem toda uma importância, cosmovisão, né? O rio é um ser vivo, enfim, tem várias coisas, mas é tudo isso. É que tudo está em constante transformação. E aí, para o Parmênides, você com 10 anos de idade e você agora, para o Parmênides, você é o mesmo. E a sua mudança, o seu crescimento, o seu envelhecimento é uma ilusão. Para o Heráclito, não. Para o Heráclito, você é o mesmo com 10 anos e você agora. Você mudou, você envelheceu, mas toda essa transformação faz parte de você. Então, um é a mobilidade, um é a imobilidade. Quando eles caem no vestibular, gente, eles sempre caem juntos, meio que a ideia juntas. Às vezes caem separados, mas é sempre essa ideia central. E aí tem outras coisas também poderia falar. Cada um pensa o princípio como elementos da natureza, o princípio de todas as coisas. Então, o princípio do nosso mundo cristão é o Gênesis lá. O princípio dos gregos é o Hesíodo. O princípio para os filósofos vão ser outra coisa. O princípio vai ser algum elemento que é constituído, que cria importância, que é o princípio de tudo. Para o Heráclito é o fogo. Por Parmênides, se não me engano, é a água. Não tenho certeza agora me fugiu. Mas, enfim, são esses elementos. E como eles se derivam. Então, no fundo, é uma filosofia da natureza. Estão pensando a partir da natureza, como o mundo é constituído. Os dois são pré-socráticos. Tranquilo? Acho que é isso. Tranquilo.
Então é isso, gente. Semana que vem a gente começa no Sócrates, então. Menino bom. Valeu, professor. Até a próxima. Tamo junto. Valeu, Guilherme. Participem mais, hein? Quero mais gente participando. Tanto no chat quanto aqui. Obrigado, Hélio, pela. Pessoal, alguém sabe o link da outra aula? Eles mandaram aqui no chat, acho. O João mandou. Mandaram? Vou pegar aqui. Valeu. Tamo junto. Valeu. Acho que é isso. O Sol participar. Professor, aquela leitura que você recomendou do segundo capítulo do livro, já entra em Sócrates já, né? Aí o Sócrates é o capítulo 3, Vitor. Do livro. Deixa eu ver. Já é o capítulo 3. O capítulo 2 inteiro são os pré-socráticos. E aí vão ter as escolas. Eu nem falei sobre as escolas aqui. Mas aí vai ter escola jônica, escola pitagórica, vão ter vários. Se você quiser ler, gostou da leitura, pode ler. Senão já pula para o capítulo 3. Os sofistas e Sócrates. Certo, valeu, professor. Obrigado. Até a próxima. Tamo junto. Bom, tô saindo então, gente. Valeu, hein? Valeu pela presença. Falou. Tchau. Falou.